Clima e pecuária, porque tem tudo a ver, não é, Francisco? Porque a gente sabe quando a chuva acontece, melhora o pasto, melhora as condições aí da alimentação do animal antes dele ser confinado aí. E vamos voltar a falar de pecuária, porque o nosso consultor Silmar Miller já adiantou bastante da situação aí do mercado, porque ultimamente, gente, o mercado do boi aí trabalha com baixo preço da arroba e é um período que pode também ser uma oportunidade aí para o pecuarista fazer investimentos futuros? Será que é? Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Davi Teixeira, que é sócio fundador e diretor do Serviço de Inteligência em Agronegócios. Muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite. Francisco. Boa noite a todos os telespectadores aí do AgroMais. Uma satisfação compartilhar com vocês um pouco do que a gente está acompanhando por aqui. Tá certo, eu vou puxar para o lado do mercado do boi, o Francisco vai entrar com o clima, mas, Davi, o preço do boi aí a gente tá acompanhando aqui, tá derretendo e mesmo assim o pecuarista ele pode não pensar em investimentos futuros. Eu te pergunto isso porque a arroba do boi lá para o norte, como a gente ouviu aqui na entrevista anterior, chega a R$200 e esse valor de 250 que já aconteceu no passado ainda está muito longe de voltar a acontecer. Ou seja, fala pra gente aí, Davi, é uma época de pensar em investimentos futuros? Pensar que a gente teve uma arroba batendo 300 e poucos reais há 2 anos atrás, né? Que talvez ali tivesse um desequilíbrio também para cima, né, Simone? E agora para baixo, né? A gente, numa análise mais otimista da atividade, né? A gente considera o seguinte: esse é um momento espetacular para entrar na atividade, espetacular para comprar, para adquirir animais, para fazer as reposições. Ele está sobrecarregando muito, são os criadores, são os vendedores de bezerro, são os engordadores aí de boi que tem que vender o gado gordo, né? Mas pensando em ciclos de 12, 18 ou 24 meses a partir da compra de um animal, ou mesmo para quem vai entrar num gado de cria, é um momento extremamente oportuno para fazer as aquisições. E a gente tem estimulado muito produtores e investidores para ampliar a sua base de estoques animais. E por quê? Porque isso estimula a própria tracionada nos preços novamente, né? Independente do mercado da carne lá na ponta, que é um outro assunto, né, que nos regula tudo, mas dentro da porteira, aí nos negócios para gado que vai para dentro dos pastos, aí, a gente considera um momento muito oportuno, tanto do ponto de vista do preço, porque estão em baixas, então você consegue com um determinado valor montante adquirir mais quilos, mais arrobas, mais cabeças, né, para montar estoques, recompor estoques, e também pela questão climática, que como nos trouxe o Francisco, as chuvas, graças a Deus, voltaram aqui no Rio Grande do Sul, as pastagens de inverno, na sua grande maioria, já estão se estabelecendo, estão na fase de adubação nitrogenada, na fase de puxar esses pastos aí para o momento ótimo de entrada de pastejo. Já tem muitas áreas em pastoreio já, e as chuvas aceleram todo esse processo. A temperatura também não está nos castigando, ou seja, temos chuva agora e temos temperatura, né? Os frios ainda não chegaram, e então isso aí faz com que os pastos acelerem o crescimento. Então, esse momento, pensando pelo lado do comprador, é espetacular para entrar na atividade ou para aumentar os seus estoques e a recomposição desses estoques para um momento futuro, que obviamente esperamos que esteja melhor. Pois é, Francisco, aumentar os estoques, fazer a recomposição, o clima está ajudando nessa melhora aí do pasto? Exatamente, né, Davi? Por exemplo, o centro-oeste, praticamente grande parte do centro do Brasil, né? Então, foi bem favorecido com as condições de chuvas, né, durante esse período. Agora, chuvas até o mês de início de maio aconteceram, né, e favoreceu bem aí para ter um pasto mais garantido pela frente, né. Segundo ponto também, a região sul do Brasil recuperou bem, né, também para essas condições do pasto. Agora, apenas Minas Gerais que teve mais um período de estiagem entre fevereiro e março, né, que deu uma secada a mais na condição no estado de Minas com a Bahia, né. Mas mesmo assim, no geral, as condições do clima têm contribuído para
manter melhor essa condição de pasto. Segundo ponto, não está um ano propício a ter muito frio. Se não está um ano propício a ter muito frio, provavelmente não está quase sem geada, né? Evita de queimar o pasto também, aí ter certa garantia pela frente, né? Talvez isso seja uma condição de assegurar melhor o preço do boi pela frente agora também, ou não? Exatamente, do ponto de vista dos pastos, apesar de agora aqui no sul a gente está entrando nessa fase das pastagens de inverno, que é uma bênção que a gente tem aqui em relação à estação da seca no centro do país, apesar de elas serem pastagens de estação fria, como toda gramínea, elas precisam de temperatura, água, nitrogênio, fósforo, potássio, enfim, para crescer. Então, elas precisam de temperatura. Elas precisam desse estresse térmico de dias mais frios para germinar, para sentir que é o momento delas, né? Mas depois, para crescer, para produzir matéria seca, elas precisam de temperatura. Então, essas temperaturas aqui de 24, 25, 28 graus, como está fazendo aqui, são ótimas para esses pastos que, com essas chuvas que retomaram, eles conseguirem o desenvolvimento acelerado e o maior número possível de dias de pastejo nas pastagens de inverno, que são, na sua grande maioria, áreas de integração lavoura-pecuária. Então, ali na primavera já vem soja de novo, vem lavouras de grãos. Então, a gente tem que aproveitar essa janela aí com os pastos de inverno. Davi, investimentos futuros aí, além da recomposição, a gente pode falar também na queda dos preços, porque o produtor, por outro lado, pode ser beneficiado com menos custos. Aí, quando eu falo de preços do milho e soja, que eles estão baixistas aí, que a gente vive falando aqui a semana toda, a semana retrasada também. E a ração animal aí, ela pode ficar um pouco mais em conta, não é, Davi? Exato. É sempre muito importante, Simone, na gestão da propriedade, no controle de custos, na análise para tomada de decisão do produtor, acompanhar essa relação entre o preço pago aos produtos finais, né, seja carne ou animal vivo, com o custo, a variação no preço dos insumos mais impactantes, ou os insumos que mais impactam a composição do custo total de produção do quilo, da arroba de peso vivo produzido. Então, nesse sentido, a gente observou o seguinte: há 2, 3 anos atrás, tá? Há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, nos últimos 3 anos, o preço do gado chegou a atingir aí, aqui que a gente fala muito em preço do quilo vivo, né? 10, 11, 12, o bezerro chegando a valer 14, 15 reais o quilo, ou seja, a arroba batendo 280, 300, 320 reais, 330 reais a arroba. A gente experimentou isso. Porém, nesse mesmo período, os fertilizantes, a soja, o milho estavam extremamente altos também. Então, as rações, como tu falaste, e também a adubação das pastagens, seja adubação com fórmula, seja adubação com nitrogênio, chegou a 5, 6, 7 mil reais a tonelada. Então, hoje, vamos pegar o fertilizante como exemplo, e poderíamos usar a soja e o milho. Esse insumo fertilizante nitrogenado hoje está R$ 2.500, R$ 2.200 a tonelada. Ou seja, hoje ele está 50 centavos de dólar. E o boi está entre 1,70 perto de R$ 2 dólares o quilo. Há 2, 3 anos atrás, essa relação estava pior para o pecuarista. A compra dos insumos estava sangrando mais a questão da planilha financeira em relação ao preço, né, do próprio animal. Então, a relação estava mais estreita do que hoje. Parece uma coisa insana eu dizer que agora está bom, né, para o produtor. Obviamente que ninguém quer esses preços derretendo, a pecuária precisa, a carne tem uma nobreza muito grande para estar passando por esse tipo de angústia, né? Mas nessas relações, saber comprar o insumo também na baixa é uma estratégia para seguir viabilizando a atividade no momento em que os preços estão derretendo na ponta final. Agora, outra coisa também, Davi, a questão da oferta no lado internacional. No início do ano, os preços caíram bastante, né? Também tinha caído mais. Isso talvez tenha sido alguma influência do mercado internacional, a oferta maior lá dos Estados Unidos, que estava despejando muito a questão do boi, ou não? O mercado internacional, ele
ele sempre afeta toda essa relação de mercado, né? E a gente, de uns anos para cá, começou a experimentar muito esse mundo chinês, né? Se movimentando. Ele tem sido, né, sobremaneira aí o mercado que mais acaba impactando, porque os chineses eles são espertos também, eles também criam algumas estratégias internas lá de segurar a compra, de fazer algumas mudanças de consumo. Você falou em algum estoque de carne suína ali, que eles estariam com maior reserva lá, e daí diminuir a compra de carne bovina. Tem essas questões sanitárias que, vez ou outra, a União Europeia, né, causa alguma turbulência no nosso mercado, né? Mas o mercado interno brasileiro, ele também é muito forte, ele simboliza muito da formação de preços aqui. O que tem acontecido muito aqui é a transação de carne de estados do norte para estados mais do centro e do sul do país, que derrubam os preços aqui. Na Estação das Águas, como tem essa pujança, essa abundância de estados como Rondônia, como Roraima, estados como o Pará, produzindo muita carne em abundância, e começou a ser facilitada toda essa questão dessa carne chegar no sul, no sudeste, no centro do país. Os frigoríficos estão trazendo muita carne. Então, isso também ajuda a quebrar ou suprimir qualquer possibilidade de reação dos preços desses sistemas de produção que tem um custo de produção por arroba maior, por quilo maior, que são os sistemas do sul, em função de menos condições de temperatura e chuva, né, e precipitação ao longo do ano, principalmente na Estação das Águas. Então, sempre tudo isso acaba afetando, sim. Tá certo, Davi. Para a gente já encerrando, então, é isso. As exportações vão bem, né? A China voltou a comprar a carne brasileira, mas o certo é que a arroba do boi ainda não está com preço favorável. O nosso pecuarista está sentindo. Pode ser que melhore um pouco, mas não vai chegar aos 340, 350 reais que a gente já viu aqui. Não é, Davi? Mas é esperar, porque os frigoríficos estão com uma margem confortável, porque tem muita demanda no mercado, né? No ponto de vista do curto prazo, o curtíssimo prazo, seja assim, 2023, tá? A gente não tem uma expectativa de que isso tenha uma grande reação. Porém, entendendo um cenário mundial que não vai deixar de consumir carne, entendendo o Brasil como um grande player fornecedor de carne, entendendo que o nosso próprio consumo interno, com retomadas de situação econômica também, que foi uma coisa que abalou muito o poder de consumo do brasileiro, né? A gente conseguindo e tendo essa retomada, isso gradativamente vai acontecer para 24 e 25. Então, como a gente fala, animais que estão sendo adquiridos agora, estoques que estão sendo ampliados, recompostos em função da baixa de preço, são animais para serem comercializados daqui a 7, 8, 10 meses ou daqui a 1 ano, 2 anos. Porque no Brasil, apesar de toda essa imponência que tem os confinamentos na fase de exportação, o Brasil ainda é um país pastoril. A gente sempre tem que valorizar isso e entender que o ciclo ele é um pouco mais longo. Tá? Claro que os confinadores aí estão mais angustiados ainda. Esse sim, com certeza, tem que estar com a continha na ponta do lápis, né? Apesar dos insumos soja e milho ter baixado também, imaginando que isso seja repassado pela indústria de ração abaixo do preço também, né? Que todo mundo ajuste esse cenário. Mas o Brasil é um país das pastagens, tá? Então, vamos confiar que daqui a 1 ano, 18 meses, estejamos em um patamar de preços melhor. Tá certo. Eu conversei com o Davi Teixeira, que é sócio fundador e diretor do Serviço de Inteligência em Agronegócios. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigada também ao Francisco, que volta daqui a pouco com mais informações do clima aí. E até uma próxima oportunidade, viu, Davi? Se Deus quiser, estamos sempre à disposição. É um prazer falar com os amigos.